inscrever no nosso canal, compartilhe com seus amigos, dê aquela curtida legal, deixe seus comentários. Então, pastor André Fonseca, vamos falar sobre o Natal. E agora? Tem igrejas que comemoram, tem igrejas que repudiam o Natal veemente, uma festa pagã. Então, o que nós podemos entender? O que o pastor pensa? Vamos lá, primeiro, Natal. Assim, eu nunca conheci uma igreja, assim, pessoalmente, apesar de saber rumores, eu nunca conheci uma igreja pessoalmente, assim, que repudie, tipo, não comemore essa data, né, isso é do diabo, ou qualquer coisa do tipo, né. Mas sim, a gente tem essa situação do Natal, ele ter essa origem pagã, né, vamos dizer assim. Né, a gente sabe que o Natal, não o Natal em si, mas muitas datas pagãs, elas entram para o cristianismo junto com Constantino, quando ele se converte. A gente não sabe nem se ele se converteu ou não, uns dizem que foi uma coisa mais forçada ali, não é algo espontâneo, mas a gente não pode julgar. Mas o fato é que por volta do ano 312 depois de Cristo ele se converte, e aí ele traz consigo uma série de coisas, né? O cristianismo passa a ser a religião oficial do Império, e se desenrola até hoje, cara. Pra mim, assim, Natal é bom, Natal é legal. Eu particularmente não tenho problemas com o Natal, tá? Você tem essa questão pagã, essa origem pagã, tem a questão do Papai Noel, e sim, ok, mas especialmente nos dias de hoje, ele é um feriado cristão, ele é ou considerado cristão, onde se comemora ou se lembra de alguma forma o nascimento de Jesus. Por mais que o dia 25 de dezembro não seja a data, né, oficial, real, federal do nascimento de Jesus, mas é quando se lembra. Então, assim, a princípio, a priori, para começar aqui, eu não tenho um problema específico com o Natal. Eu posso fazer algumas ressalvas aqui, tem alguns pontos que eu acho que é legal a gente discutir, mas a princípio eu não vejo problema com a data especificamente, né? Comemorar o aniversário ou o nascimento de Jesus em alguma data. Eu andei pesquisando alguns livros e até alguns sites, algumas páginas, alguns livros da própria Igreja Católica, que dizem que foi o Papa Júlio, né, que decretou o dia 25, né? Que eu acho e eu acredito que é muito importante. Se tem algo que, por exemplo, a Igreja Católica fez, foi instituir datas. Como o pastor falou, a gente não tem certeza da data que foi dia 25, um exemplo, às 6 horas da manhã, às 5, sabe? Ou à meia-noite, quando dá meia-noite, vira meia-noite, né? Ou soltam fogos, aí abre ceia e tudo, e nós vamos falar sobre a ceia, não sei. Então, mas ele foi responsável, a Igreja Católica ela acabou sendo benéfico, né, para o cristianismo, a estipulação de algumas datas, como o pastor falou. Assim, o pastor disse que não conhece, mas eu conheço algumas igrejas, assim, não a igreja como um todo, mas alguns grupos de irmãos, eles são meio, não foi, essa data era inverno, nós estamos aqui. Que vamos falar que Jesus nasceu, na verdade, na Páscoa, né? Já ouviu essa? Assim, o contrário. Que Jesus teria nascido na Páscoa porque tinham pastores no campo quando Jesus nasceu, e na data de dezembro ali é inverno naquela região, então não teria como você ter ovelhas no campo. Já ouvi isso aí. Então, assim, só que tem gente, algumas pessoas vão defender que Jesus nasceu por volta de outubro, setembro. Então, assim, não existe um consenso na data em que Jesus nasceu, né? Não se sabe, aliás, diga-se de passagem, é importante dizer que o nosso marco zero, a gente não sabe nem se Jesus nasceu no ano zero. Muito provavelmente ele não nasceu, tá? Ele deve ter nascido ali ou em 4 anos antes de Cristo, ou em 6 antes de Cristo, antes do marco zero, provavelmente no ano 4 ou no ano 6, né? Não tem essa saber disso, né? Sim, mais ou menos. Mais ou menos quando você pega a data ali que os magos vieram do Oriente e tal, você tem isso, porque tem um erro ali na datação, né? Mas, enfim, independente de ser o dia 25, é um dia que cara, o que você vê na verdade é o seguinte: você vê famílias que se reúnem em torno de uma data que para nós hoje independente de como ela começou, tá? Eu não
vou voltar nessa hoje, mas hoje ela é a data em que se comemora o nascimento de Cristo, independente de qualquer outra coisa, certo? Eu acho que aí vai muito mais, Emerson, do que o que você faz em família, como você trata isso dentro da igreja, porque se for simplesmente um feriado em que você põe a árvore de Natal dentro de casa, acende as luzinhas e beleza, não faz sentido nenhum. Aí realmente é um feriadão pagão aí, né? Que você está aproveitando só para nem trabalhar, quem trabalha na igreja. Alguns historiadores dizem que, por exemplo, a Igreja Católica, através do Papa, né, estipulou a data para confrontar algumas festas pagãs na época. Né? Então, com o advento do catolicismo romano, o Papa fez isso para confrontar e, digamos assim, eu vou fazer uma festa aqui, um evento aqui, para que o meu povo ou o meu grupo não vá ou não se interesse por outras religiões pagãs da época. Né? Mas interessante, viu, pastor, que a gente fala assim, estamos falando, o interessante é que Martinho Lutero tem uma pinceladinha nessa, né? Porque alguns falam assim, principalmente no meio gospel, né? Porque não pode, mas você conhece um pouquinho da história de Martinho Lutero? Que alguns falam, não, Martinho Lutero, ou João Calvino, que são aí os pais, né? Entre aspas, né? Mas Martinho Lutero tem uma pinceladinha na árvore, né? A lenda que ele saiu para andar, tinha árvores no... Viu, né? Aquela imagem de pinheiros e tal, a neve em cima do pinheiro e a imagem das estrelas, ele quis reproduzir isso na casa dele. Acho que você pode até contar essa história melhor que eu, mas que ele quis reproduzir essa visão que ele teve na casa dele e ali começou essa tradição. Mas assim, eu não sei se isso nunca fui a fundo nisso, mas é uma lenda aí, né? Dizem que ele é um dos precursores. 1500, né? Desenvolveu, ele começou com a questão da árvore. Aí a árvore ela tem vários significados, né? Tem alguns místicos dentro da árvore. O Papai Noelzinho pendurado. O Papai Noel é interessante também, Papai Noel, que foi um bispo, né? Se não me engano, um bispo turco, né? Então. Mas aí, cada um deu uma pinceladinha, né? Eu acho que a gente eu penso que a gente pode se apegar muito à questão do simbolismo para Jesus, porque aí começa a entrar muita coisa, né? Depois que se instituiu essa data e tudo mais, aí começa a entrar presépio, aí vai entrar os penduricários que a gente faz, os enfeites e tal, e talvez até desvirtue um pouco, né? Assim, eu não venho de uma família que tem tradição em comemorar o Natal. Digo assim, quando nós éramos crianças, nós não fazíamos, na minha casa não tinha um pinheiro de Natal, a gente colocava e tal, não sei o que, não tinha isso, né? No Natal a gente ia para casa dos meus tios e a gente eu me lembro de criança assim, era uma noite para você brincar com os primos e é isso aí. Né? Então a gente não tem essa tradição pelo menos na minha família, em celebrar o Natal, tipo, todos em volta da mesa, aquela coisa, o brinde de Natal, essas paradas, não tem. Hoje com os meus filhos a gente até faz mais do que fazia antigamente, né? E a questão de você ter pessoas tão influentes no nosso meio como é Martinho Lutero, por exemplo, que é um reformador, é interessante porque quebra um pouco, né? Quebra um pouco de que isso é invenção de agora, ou isso é invenção de crente que não tem muito compromisso com a palavra. Porque se você parar para pensar, a Bíblia não diz pode comemorar o Natal, não pode comemorar o Natal, não existe um texto normativo. Né? Se o que vale é a Bíblia, se o que vale é a lei, a Bíblia não fala nada necessariamente sobre o Natal. E eu não quero me esquivar aqui dizendo, mas a Bíblia também não fala não fumarás, né? Não diz, mas a Bíblia fala, por exemplo, num texto como é que a gente faz com uma situação dessa? A Bíblia não fala não fumarás, mas você tem uma série de textos que dizem, por exemplo, que nada pode controlar o teu corpo. Você não deve ser, aliás, você não deve ser escravo de nada, né? Você não deve estar preso a nenhum tipo de vício. O fumo é um vício, o fumo ele te escraviza. Então, nesse sentido, a gente chega para a influência de fumar é ruim, ou qualquer coisa que gera vício em você é ruim. Para a árvore de Natal, para a comemoração do Natal, você não tem isso. Então, não tem como você, à luz da Bíblia, e cravar, pode ou não pode. Então, fica muito na questão da tradição, eu acho. Fica muito no que aquele pastor, aquela pessoa entende. Então, em linhas gerais, eu digo o seguinte, eu não posso, como pastor,
chegar e dizer para o irmão, você tem que comemorar o Natal. De igual forma, não posso chegar para o irmão e falar, você não deve comemorar o Natal em hipótese nenhuma. Eu acho que é uma data que está aí, as pessoas falam sobre Jesus, as pessoas, é uma data em que o mundo está receptivo e nós como cristãos, eu entendo, não deveríamos perder uma oportunidade dessa para lembrarmos de Jesus, né? Para postarmos em nossas redes sociais coisas sobre Jesus, para falarmos com nossos amigos e vizinhos sobre Jesus, não só nessa data, mas em todas as outras. Estamos dizendo essa porque ela é a especial, né? Ela é o momento em que o mundo para. Se o mundo para lembrar de Jesus, seja de uma forma torta, seja de uma forma saudável, enfim, seja como você entenda isso, o fato é que ele para. Por que nós cristãos, então, não vamos parar também para falar sobre Jesus? Não, a única data em que o mundo celebra Jesus, além da Páscoa, a gente vai falar assim, não, essa não pode, essa é do diabo. Eu não acredito que o diabo tem essa patente aí do Natal, não. Acho que tá tranquilo. O pastor falou sobre o presépio, né? O presépio é São Francisco de Assis. Isso, aí já tem a questão católica, né? A tradição católica. E é legal, o pastor falou algo assim, até um certo tempo nós tínhamos essa tradição na família. Pelos meus avós, neto de italiano, meu avô fazia questão dos filhos, os filhos poderiam ficar longe o ano todo, morar em outro lugar e tal. Eu tive pela minha mãe, meu avô, não tem condições, meu avô mandava o dinheiro, vem, porque eu quero pelo menos estar com a minha família no Natal. Meu avô tinha essa tradição, eu lembro disso até hoje, né? Todos os netos ali reunidos. A gente não tinha muito brinquedo, não tinha muita coisa não, porque nós não tínhamos recursos. Mas nós estávamos juntos, a presença estava presente, entendeu? Meu avô guardava um dinheirinho, guardava ali, juntava. Era a época que a gente comia bem, porque era dinheiro guardadinho, porque o Natal, e porque o meu avô via os filhos e netos, entendeu? Eu lembro que eu via meu avô uma vez por ano, porque a gente morava no interior, não tínhamos condições de todo feriadinho, né, que nem assim hoje, né, você vai lá, não, era uma vez por ano, finalzão de ano, então tinha essa tradição. Agora, a igreja, eu acho que tem muitas coisas dentro da igreja evangélica que vem do resquício católico. Sim. Isso aí faz parte. Claro. E como o pastor disse, é bom, né? O pastor disse também que todo mundo faz, por que nós somos diferentes? E Jesus nasceu. Agora nós não vamos competir, né? Como o próprio Papa fez isso, para confrontar as religiões pagãs da época, mas nós não vamos os crentes aqui criar uma data específica para falar, não, vamos confrontar a igreja católica, vamos criar uma data específica e nós entendemos que é essa data. Eu estou assim, né, desenhando um negócio bem gigante, né? Mas nós estamos falando daquilo que nós vivenciamos quando éramos pequenos. Faz um tempinho já, né? Mas... menos que você, mas faz. Pastor, a igreja tem perdido isso hoje? Por mais dias como esse, né? Eu acho que a gente deveria lutar por mais dias como esse. Porque hoje é um afastamento natural dentro das famílias, né? A tecnologia está aí para o nosso benefício, mas ela traz consigo uma série de consequências. A gente acaba delegando o tempo que nós deveríamos ter com nossos filhos para as babás eletrônicas, televisão, tablet, celular e tudo mais. Então, hoje eu acredito que se perde um pouco aquela reunião de família, a roda da mesa e tudo mais. Sim, de maneira geral. Porém, eu ainda percebo que o Natal, o pessoal está mais sensível a isso. Tá? Eu acho que o Natal é uma das poucas datas que ainda se preserva. Né? Não vou dizer de espírito natalino, pessoal. Não é isso. Mas acho que ainda se preserva essa tradição de vamos jantar todo mundo junto, vamos fazer ceia, vamos estar todos juntos, vamos para casa de um parente ou qualquer coisa do tipo. Então, tem igrejas aí que fazem a cantata de Natal. Na minha igreja a gente ainda chegou a fazer, até uns anos atrás. Esse ano nós fizemos um culto de ação de graça, que foi na semana passada, não vamos celebrar nada no Natal, mas fizemos um culto de ação de graça. Então, é um momento do ano que você está mais sensível para algumas coisas. Né? E a igreja brasileira, de uma maneira geral, com algumas exceções, né?
Mas é um momento de maior sensibilidade para isso. A questão para mim é que você pode aproveitar esse momento para evangelizar sua família, para ter sua família mais perto, para estar abraçado junto com o teu filho, com seus netos, com seus irmãos, enfim. Então, eu não acho que se perdeu isso, eu acho que há uma redução, mas ainda assim, eu acho que o Natal é um momento em que nós temos o pessoal mais sensível a estar junto, com mais vontade, que dá ali aquele desejo mesmo de você poder comer uma ceia junto, né? De ver, é a retrospectiva do ano, né? Na verdade, até o momento é propício, né? No final do ano a gente está sempre mais saudoso, né? Nossa, está acabando o ano, né? O que foi que eu fiz, quem eu não vi, vamos correr atrás. Então acho que caminha mais ou menos nesse sentido. Mas assim, o pastor falou sobre a sensibilidade. Será, pastor? Porque olha, veja bem, interessante que até a cor do Natal, porque eu vou entrar nesse assunto agora, assim, o Natal é vermelho, né? A gente vê assim e tal, mas eu estudando e lendo sobre as cores do Natal, o Natal é verde, verde e branco, não é vermelho. E aí eu li que em 1931, uma empresa de refrigerantes muito conhecida entrou com um marketing pesado, e o pastor é marketing, é formado em marketing, marqueteiro. Entrou com marketing pesado e pá, ficou vermelho o Natal. Então, assim, entrando nesse assunto, será que essa sensibilidade, ela tá assim como o pastor falou, ela tá meio xoxa, porque o comércio, sabe, a vaidade de comprar, presentear, foi como eu falei, né? Poxa, meu avô, a gente ganhava uns carrinhos lá, aqueles carrinhos antigos, nem rodava tal, mas era uma coisa simbólica ali, não tínhamos dinheiro, mas éramos felizes. Hoje a pessoa, não, eu preciso dar um iPhone, não sei nem qual que tem, porque é o Natal. Não virou um comércio? Será que a igreja não está sentindo isso hoje? Olha só, eu acho que a sociedade como um todo, por ser consumista, é extremamente sensível àquilo que ela vê, né? A sociedade, eu não estou falando da igreja especificamente, ela tende sim a aproveitar o Natal, assim como ela aproveita a Black Friday que teve, assim como ela só precisa de uma desculpa para comprar. Né? A gente, na verdade, a gente fica achando razões para comprar. Porém, eu acho que a gente não fala, não podemos generalizar quando se fala de igreja. Né? A gente está falando de uma das datas mais importantes, seja ela qual foi o dia exatamente, que é o nascimento de Jesus. Para nós ela é um marco. Né? Então eu penso que existe essa dicotomia aí entre o Natal do Papai Noel, que é para venda e consumismo, mas existe o Natal do cristão e para mim ele deve ser incentivado no sentido de, para um dia da sua vida para falar de Jesus, para um dia da sua vida para lembrar que ele nasceu, para se alegrar enquanto família. E eu acho que isso dentro da igreja ainda permanece, tá? E eu posso falar pela minha igreja, pela igreja que eu congrego, assim, que eu tenho um pouquinho mais de condição de olhar para os irmãos e ver que existe ainda nesses irmãos essa preocupação com Jesus nasceu, sabe? Mesmo que não seja dia 25, mas Jesus nasceu. Né? Então eu acho que o crente, o cristão, ele ainda está preocupado com isso. Porém, muitas vezes ele realmente é abduzido por fazer parte da sociedade consumista, como a gente falou. Ser abduzido nesse presente, não tem que dar um presente de Natal. Né? Então, o Natal ele acabou virando também esse sinônimo de presentear alguém. Né? Então você vai ver a galera comprando chocotone, cara. O negócio é chocotone, panetone, comer, consumir, gastar, enfim, gastar o 13º do pessoal. Mas eu creio que as igrejas não têm deixado isso morrer. Tá? Principalmente nessa época aqui, eu vejo muitas igrejas fazendo a própria cantata que eu citei, num esforço de lembrar o cristão. Mas você fala que todo cristão, no dia 25, vai passar o dia ali lembrando de Jesus. Acho que não, cara. Tem cara que vai pensar em qualquer outra coisa. Mas eu ainda penso que ainda é um momento importante para a igreja não se esquece. Eu não acho que a igreja
por mais que às vezes fique misturado, eu não vejo a igreja substituindo. Eu vejo ela se confundindo às vezes nas datas, mas ainda permanece, mas Jesus nasceu aqui, vamos lá. E acho que isso deve ser incentivado. Legal, porque principalmente para o jovem, né? O jovem mais dinâmico hoje, a gente vai olhar a igreja um pouco assim, né? O pessoal de mais terceira idade, vamos dizer assim, os mais antigão, os antigão da igreja, né? E é preciso ser trabalhado isso no jovem hoje, porque vai se perdendo alguns, né? Eu estava até comentando com a minha esposa, tem coisas que a gente vai perdendo gradativamente. Não é assim, não. É uma coisa superficial e a gente vai deixando. Então, é como diz, não deixar morrer. Não deixar morrer a história. Sim. Não, mas assim, cara, eu não consigo pensar no cristão verdadeiro, aquele que foi lavado no meio pelo sangue de Jesus, esquecendo, independente do dia, sabe, esquecendo de ser grato a Deus pelo nascimento de Jesus. Porque no final, o que importa mesmo é que ele nasceu. O que importa mesmo é que ele deu sua vida por nós, né? E muitas vezes o não lembrar ou não fazer disso parte da sua vida não vai mudar o fato de que ele nasceu. Sim. E eu creio que o cristão, em algum momento, de alguma forma, ele acaba se lembrando, ele acaba trazendo, o Espírito Santo acaba trabalhando nessa gratidão, porque o Natal, ele é isso, cara, sabe? O Natal, para nós, ele é uma das datas mais importantes. A morte e a ressurreição de Cristo, acho que é outra, Páscoa, mas o nascimento de Cristo ele simboliza um marco, né? Ele é o começo, ele é o cumprimento de todas as promessas ali para o cristão, para aquele que é a igreja, para aquele que vai morar no céu um dia e tudo mais. Então, eu penso que a tradição, ela sofre sim o impacto dos anos, né? Não só para o Natal, para outras coisas também. As tradições vão se mudando, as tradições vão sendo alteradas, né? Mas o que permanece é que Cristo nasceu, e esse é um motivo para nós comemorarmos. Então, independente se a pessoa acreditar que ela deve comemorar, ou a pessoa acreditar que ela não deve comemorar, não vai dar o fato de que Jesus nasceu. Isso é o que o crente deve se lembrar e deve falar todos os dias, né? Deve gritar aos quatro cantos. E se o dia 25 de dezembro é um dia especial para isso, que façamos o dia 25 também. Legal. O importante é saber que Jesus nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e está vivo. À destra do Pai. À destra do Pai. Certo, pessoal? É isso aí, galera. Não deixe vai lá, não deixe de se inscrever no nosso canal. Dê aquela curtida, nos ajuda muito, ajuda o nosso canal. Deixe seus comentários. E temos novidades para vocês, novidades. STF Cortes, né? Temos aí mensagens do pastor André e do pastor Guilherme para vocês. E até a próxima, porque o conhecimento te liberta. Te liberta.